Leandro, rei da Ilíria. Primeiro ato. Nesta cena encontra-se o rei e o bobo conversando sobre o sonho que o rei tivera tido na noite anterior. Por esse motivo, encontrava-se estranho e com medo por pensar que um sonho é um recado dos deuses. O rei explicou ao bobo que tinha sonhado com a coroa a afastar-se cada vez mais, pensando assim que fosse um recado dos deuses, dizendo. Nesta cena entra as aias e as duas filhas mais velhas, Hortência e Amarílis, e continuam em cena o rei e o bobo. Eles entram num diálogo e o bobo começa a cantar, ficando Amarílis irritada, mandando-o calar e dizendo que ele é a vergonha da corte. Ouvindo isto, o bobo decide vingar-se, contando que a Amarílis manda-o cantar trovas sobre a sua irmã insultando-a. Quando a Hortência descobriu o que a sua irmã falava sobre ela, começaram as duas a andar à bulha, sendo o seu pai que a interrompe. Nesta cena encontram-se todos os da cena anterior, mais a filha mais nova do rei, a Violeta, que entra nesta cena por causa do barulho da discussão entre as suas irmãs. Violeta, para não se mostrar tão nova como suas irmãs lhe dizem, informou que se ia casar com o príncipe Reginaldo. Com isto, claro, que as suas irmãs já souberam insultar e criticar ele, mas Violeta mantém a hipótese de se casar com ele. Depois disto, elas falam de seu pai, que iria ficar sozinho, velho. Mas o rei ouviu o nome dele naquela conversa, por isso perguntou do que falavam. Logo, Hortência e Amarílis mentiram, dizendo que falavam da sua bondade e palavras justas. Ouvindo isto, o rei gaba-se dos nomes de flores que dera às suas filhas. Nesta cena estão todos os mesmos da cena anterior, mais o conselheiro, príncipe Felizardo, noivo de Amarílis, sendo o tipo príncipe novo e rico, e príncipe Simplício, noivo de Hortência, sendo o príncipe tímido com vocabulário reduzido. Chegando os príncipes, entram em diálogo com o rei. A maior parte do diálogo é o príncipe Felizardo a gabar-se dos dragões que matou, das bruxas convertidas em fadas, madrinhas, entre outros. No entanto, o rei percebeu-se que iria ser trocado pelos príncipes, como era normal, e que iria separar-se delas. Mas suas filhas, consolando-o, disseram que estaria sempre em primeiro lugar e que teria sempre um lugar no seu coração. Ouvindo isto, o rei admitiu que tinha um problema e talvez conseguisse encontrar sozinho solução, o que fez com que ninguém tivesse percebido o que o rei dissera sobre esse tal problema. A cena acaba com o rei dizendo para irem todos descansar e que amanhã daria uma grande festa. Sai todos, menos a Violeta. Nesta cena encontra-se Violeta que passeia pelo seu jardim cantando, até que aparece o príncipe Reginaldo, que a assusta, e de seguida lhe pergunta sobre o seu casamento. Violeta responde que seu pai neste momento só se preocupa com o casamento das suas irmãs, e, desabafando com o príncipe, conta-lhe que seu pai anda estranho, por isso teriam de esperar pelo casamento. Violeta também lhe contou que teve um sonho nessa noite, que consistia em barulhos de armas, gritos, o seu pai chamando por eles e suas irmãs a rirem-se. Seu pai não lhe via, pois tinha ficado cego, e todas as maldições lhe tinham caído a seus ombros. Até mesmo à beira de um precipício, ele desaparece. O príncipe Reginaldo, ouvindo isto, diz-lhe para não dar importância a um sonho, e que iriam esperar por passar os festejos dos casamentos das suas irmãs de Violeta, para falarem sobre o seu casamento a seu pai. Nesta cena entram os criados e as criadas que fazem os preparativos para a festa, com muitas cantorias, descrevendo o seu trabalho diário. Nesta cena entram os príncipes Felizardo e Simplício, e mais tarde, metendo-se na conversa, entra o Reginaldo, que, ouvindo Felizardo gabar-se dos bens materiais que queria oferecer à sua noiva, revoltou-se, dizendo-lhe o verdadeiro significado de amor. Mas ele não o compreendeu, e Príncipe Simplício também não. Nesta cena estão os mesmos da anterior, mais as princesas Hortência e Amarílis, onde entram na cena zangadas por estarem à espera dos noivos. Mas Felizardo diz-lhes
estavam só a falar de qual das noivas iria ser a mais rica delas. E, interrompendo o príncipe Reginaldo, diz a ele para lhe tirar dessa conversa, pois a sua noiva Violeta iria ser a princesa mais feliz e amada, não dando valor aos bens materiais. Nesta cena encontram-se os mesmos da anterior, mas com a entrada apressada de Violeta, dizendo que o seu pai lhe chamou, e também Hortência e Amarilis conversam sobre os seus noivos. E, como é óbvio, a Amarilis aproveita-se para gabar os presentes caros que o seu noivo lhe deu. Nesta cena estão os mesmos da anterior, mais o rei, o bobo e o conselheiro, na sala do banquete. Neste jantar, o rei fala-lhes sobre um sonho que tivera nessa noite, contando-lhes que os deuses não querem que ele governe mais este reino, pois ele já passou muitos anos à frente do reino, a aumentar as qualidades de vida dos seus habitantes. Por este motivo, o rei, com a ajuda do seu conselheiro, decidiu que iria suceder o seu reino. E como não tem nenhum filho varão, iria suceder à filha que demonstrasse o valor de que tivesse o seu pai na sua vida. Hortência e Amarilis disseram basicamente que o seu pai era tudo o que de maior amor tinha na sua vida, enquanto Violeta não tinha palavras para descrever o amor que sentia pelo seu pai. Mas seu pai ficou zangado e ofendido por ela não saber descrever o amor que sentia por ele, obrigando-a a fazer uma comparação. E ela disse: "Preciso de vós, como a comida precisa do sal." Ouvindo disto, o rei, irritado, expulsa Violeta do seu reino, dizendo que nunca mais a quer ver. Nesta cena encontram-se os mesmos mais o escrivão, que o rei manda chamar para escrever que a partir daquele dia Violeta estava proibida de voltar, que não se poderiam plantar nem mais uma violeta no seu jardim e que quem pronunciasse esse nome era condenado, e que só tinha 2 filhas. Ouvindo isto, o noivo de Violeta, príncipe Reginaldo, diz ao rei que quando Violeta e ele chegarem a seu reino se casarão. Não querendo mais saber da Violeta, o rei anuncia que Amarilis governaria o norte e Hortência o sul do seu reino. Mas, ficando só as 2 no final da cena, elas perguntam-se qual delas irá ser a primeira a aturar o velho, o rei, pois passará 6 meses com uma e outros 6 meses com outra. Segundo ato. O bobo confronta o rei com a realidade, dizendo que ele já não tinha poder e que era uma pessoa insignificante. O bobo e o rei encontram-se no meio de uma tempestade, então abrigam-se numa gruta. Lá encontram um pastor que pergunta ao bobo o que aconteceu ao rei, e o bobo começa a contar. As 2 princesas mais velhas, a Amarilis e a Hortência, conversam e resmungam sobre o que irão fazer ao rei, e os príncipes, Felizardo e Simplício, já estão fartos que o rei lhes roube. O pastor tenta convencer o bobo a ir procurar a princesa Violeta, mas este recusa. Então o pastor começa a tentar convencê-lo a ir para o seu reino. O pastor dá a notícia à princesa Violeta e ao príncipe Reginaldo que o rei e o bobo se dirigem para o seu reino. Eles ficam admirados e não acreditam à primeira. O pastor continua convencendo o bobo a ir para o seu reino, dizendo como a vida de lá é boa. Daí, o bobo cede e pergunta o caminho para ir até lá. O pastor acaba por fazendo acreditar à princesa Violeta e ao príncipe Reginaldo que o rei vem aí. A princesa vai começando os preparativos da festa e do banquete para receber o rei. Nesta cena, o bobo e o rei chegam ao reino a que o pastor os tinha recomendado. Aí os 2 começam a conversar, até que sentem o cheiro que paira no ar, tornando-se o tema da conversa. O pastor entra em cena e dá as boas-vindas ao rei e ao bobo. De repente, o rei diz que cheira a... O príncipe Reginaldo entra derrompante, com a princesa Violeta, e diz ao rei que cheira a violetas. A partir desse momento, o bobo começa a reconhecer as caras de princesa Violeta e do príncipe Reginaldo, e o rei as suas vozes. A princesa Violeta informa o rei, dizendo que irá mandar fazer outro manto, porque aquele
tem mais rascunhos do que decide e sai. O rei diz que um dia entregou o seu a quem não devia. E desde aquele dia que ele mantém servido desde então. O rei começa a dizer que é Leandro, rei de Ilíria. E o príncipe Reginaldo encara-o com a realidade, dizendo-lhe que Ilíria já não existe. Depois, o pastor diz: mas vamos já embora, que o banquete está a começar, e todos vão. O banquete começa e os criados vão começando a levar os pratos para a mesa. O criado põe nas mãos do rei o primeiro prato. O rei prova e delicadamente põe de lado, assim sucessivamente. De repente, o rei diz que a comida está podre e intragável. E a princesa Violeta responde calmamente que é apenas comida sem sal. E o rei começa a lembrar-se do mal que um dia fez à sua filha, Violeta. Depois, o rei e a princesa Violeta têm uma troca de palavras e fazem as pazes. E Vitória, Vitória, acabou-se a história.